Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. E o panorama de mercado dessa semana, como sempre, possui o patrocínio da minha corretora parceira 4xc. Lembrando que no nosso panorama nós iremos analisar os gráficos dos principais ativos globais utilizando o tempo de 1 hora. Então estaremos aqui com um gráfico de 1 hora na sua tela. Vamos passar por mercado brasileiro, índices americanos, mercados de commodities e também mercado cambial. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui então com o nosso querido mini índice. E capitalista, na semana passada nós estávamos discutindo aqui a possibilidade do movimento de mitigação que está acontecendo no índice, tá? Que seria após o rompimento do fundo, o movimento que o ativo faz em direção às regiões de interesse, as regiões de onde poderá ter oportunidades compradoras com mais intensidade. Então o que nós devemos fazer aqui? Estamos percebendo que o ativo está fazendo um movimento descendente. Tá? Se nós temos a expectativa de trazer o preço daqui dessa região até aqui embaixo, e isso fica muito mais claro e evidente após o rompimento deste fundo, o que nós vamos trabalhar aqui nos movimentos no intraday? Vamos procurar oportunidades compradoras. Então, muita atenção aqui. O índice futuro brasileiro está fazendo um movimento de venda, um movimento de mitigação, trazendo o preço de uma região mais cara até uma região mais barata para comprar. Então aqui nós temos a expectativa de um movimento vendedor caso o preço venha a romper este fundo. E a gente já tem essa expectativa que isso possa vir a acontecer. Se nós colocarmos as médias, o preço está abaixo de todas as médias. Isso é muito interessante e muito bom para nós trabalharmos com as movimentações dessa semana. Por quê? O que nós deveremos fazer? Se o movimento aqui é amplo, é grande, nós vamos buscar movimentações secundárias. E bem aqui, pessoal, bem aqui na nossa região, deixa eu ajustar aqui meu gráfico, nessa nossa região nós temos movimentos vendedores. Então vamos lá, para ficar claro para você, isso aqui acontece em qualquer ativo, qualquer tempo gráfico e a gente sempre tem que alinhar os time frames, tá? Vindo dos tempos gráficos maiores, fazendo uma análise top-down para uma análise mais aprofundada, tá? Uma análise secundária. Então nós temos aqui o que? Nós temos rompimentos de fundos, tá? Topos e fundos descendentes. E a gente fica bem claro toda a movimentação aqui do ativo, deixando topos e fundos descendentes. Então o que a gente tem aqui? Uma estrutura de baixa. Vejam só, movimento de impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Este último movimento de impulsão está fazendo como se fosse aqui uma deriva, tá? E este movimento de deriva tende a anteceder movimentos de reversão. Então, para o índice futuro brasileiro, o que eu estou observando e aguardando para esta semana? Lembrando, tempo gráfico de 1 hora, colocando as médias curtas aqui, que é a 9, 20 e 50, nós temos algumas regiões interessantes. Se a gente coloca as de 200, a gente percebe que o preço, a de 200 está logo aqui acima. Então, o que eu cogito para que possa acontecer no mini índice essa semana? Um rompimento da região, um teste de demanda novamente, vindo até essas regiões superiores, e aqui nós temos uma oportunidade na ponta vendedora. Então observe bem essa configuração acontecendo no índice, porque podemos ter ela ocorrendo já aqui nos primeiros dias do pregão desta semana, levando o preço até aqui a região interessante, e depois continua a movimentação vendedora. E aqui, pessoal, observem esse topo que foi deixado, esse topo interno que foi deixado ali no 138.200, tá? Aqui é um ponto de liquidez aonde o preço poderá estar vindo buscar, deixa eu pegar lá a figura aí, onde o preço pode estar vindo buscar, fazendo a manipulação nesse topo e depois dando a continuidade na reversão, ok? Então, para a mini índice, é isso que nós temos aqui para essa semana. A gente pode ter a movimentação de venda dando continuidade. Então, bastante atenção aqui às movimentações do mini índice, que estamos em uma movimentação de venda, uma movimentação de mitigação.
Indo para o nosso próximo ativo, meu querido Nasdaq. Nasdaq na tela. Então, pessoal, ó, nós temos várias configurações possíveis aqui para Nasdaq. Tá? Lembrando que nós fizemos aqui ó, um movimento. Vou até tirar um pouco mais o zoom para a gente relembrar um pouco as movimentações. Tá? A gente teve aqui movimento de impulsão, movimento de correção, movimento de impulsão, movimento de correção, movimento de impulsão novamente. Tá? Então, qual foi o último fundo da impulsão? Foi esse nosso camarada. Tá? Porém, nós temos aqui este último fundo, que eu deixei como referência também, porque a renovação desse nosso topo aqui, ó, ela não foi tão significativa. Ela foi uma renovação um pouco tímida. Tá? Teve aqui ó, uma captura de liquidez, logo em seguida fechou com candle acima e já faz a sua mitigação. Então aqui, o que o preço me entrega com esse tipo de informação? Entrega que o movimento de alta pode estar ficando fraco e ele vem a entregar aqui um movimento corretivo. Principalmente se nos primeiros momentos aqui do pregão, tá? No primeiro dia, as primeiras sessões, ele não romper essa região aqui de alta, tá? Esse nosso topo. Ele precisa romper para termos aqui uma configuração muito mais clara para alta. Então a gente pode observar o seguinte, podemos observar este movimento aqui acontecendo. Então já vou até deixar aqui ó, o nosso desenho, este movimento aqui acontecendo. E esse aqui eu vou até deixar ele fininho, tá? Ou caso contrário, tá? Como a gente está em uma referência, o que o preço poderá vir fazer? Se ele passar dessa região aqui, pessoal, ó, inclusive se a gente coloca as médias, vocês podem perceber que as médias curtas, as de 200, elas estão todas anguladas aqui para cima, dando um bom direcionamento para compra, tá, do ativo. Porém, a gente sabe aí que uma reversão pode acontecer. Então, se o preço não consegue vencer essa região para vir romper o topo, ele pode fazer aqui um movimento de baixa, vindo buscar essas regiões aqui internas, tá? Lembrando que a gente está aqui neste movimento aqui ó, de impulsão, e ele está fazendo um movimento de retração. O movimento de retração já pode ter ocorrido. Por quê? Se a gente traçar Fibonacci desse topo até este fundo, aqui é a região de 50%, e a gente percebe que o preço veio aqui no 50% e já faz o seu movimento de continuidade. Tá? Então, a gente pode estar tendo aqui um movimento de continuidade do ativo. Só que a gente presta muita atenção. Tá? Se a gente observar esses movimentos aqui sendo falhos, o preço vem buscar níveis inferiores. Tá? Então, ele virá buscar essas regiões aqui. Então, aqui eu não preciso desenhar, né, pessoal? Até aqui. Até porque se ele rompe essa região, a gente sabe que ele vem buscar a próxima região, que é aqui. Então, aqui nessa zona, você observa como que o preço vai estar reagindo. Ele pode já dar uma movimentação de alta, tá? Ou ele rompe essa região como todo e vem buscar o próximo ponto. Tá? E aqui é um ponto crucial. Perceba que se o preço romper essa região, o nosso próximo ponto aqui, ele não daria um movimento rápido. Tá? Tipo, bater aqui e já entregar um movimento de alta. Tá? Ele precisaria ter aqui uma troca de estrutura de mercado, porque nós tivemos o rompimento de um fundo. Tá? Então o preço ele pode vir esticado aqui reto, e se você observar no tempo gráfico menor ele fazendo essa configuração, rompendo um topo, muito provavelmente ele vai dar continuidade na sua tendência de alta com a expectativa de vir romper essa região aqui superior. Agora, se o preço vem aqui e já vem reto novamente, possivelmente ele vai vir buscar uma inversão de médias ou regiões de troca de polaridade para depois dar continuidade vendedora. Tá? Então a gente deve observar muito bem como o preço chega nas regiões. Ok? Inclusive aqui, por exemplo, se o preço chega nessa região esticado, ele não vai passar reto deste fundo. Tá? Agora, se vocês percebem que o preço chega aqui e ele faz uma pausa antes, muito provavelmente ele vem para romper todos os fundos que foram deixados e vir buscar regiões mais baixas, regiões mais baratas de preço. Então aqui em Nasdaq a tendência é clara de alta, porém a gente tem que ficar atento a esses detalhes que possam nos entregar movimentos de reversão. Próximo ativo na tela é nosso querido índice Dow Jones, tá? Índice americano. Então também temos aqui uma nova referência. Tá? O topo aqui ele não foi tão interessante no rompimento.
A gente tem uma estrutura secundária aqui dentro dessa movimentação. Acredito que ele possa vir buscar e renovar o topo novamente, que ficaria mais interessante. Só que é a mesma situação, pessoal, do índice Nasdaq. Se ele perde aqui essa região, tá? Se ele conseguir romper essa região de topo, a tendência continua para alta. A gente coloca as médias, o preço está bonito agora nas médias, acima das médias, e elas inclinadas, anguladas para alta. Tá? Então isso nos indica uma boa probabilidade de operações na compra. E aqui um detalhe, pessoal, se a gente observa nos tempos gráficos maiores, o preço acima de todas as médias anguladas, bonitinhas, tá? Anguladas aqui a 45, 30 graus, indicando que o preço está fazendo um movimento comprador, no intraday, se você for buscar operações de venda, você deve esperar o rompimento de estruturas, confirmação do rompimento de um fundo, o preço passando abaixo das médias nos tempos gráficos menores que você está operando, porque senão você vai só levar na cabeça, tá? Porque se a tendência no tempo gráfico maior está de alta e o tempo gráfico menor, você enxerga ali uma possível reversão, só que logo em seguida tem uma média de 9, de 20 passando, tá? Lá abaixo, a média de 50. A 9 nem inclinou, nem reverteu a de 20. Você já quer fazer operação vendedora? A gente tem que alinhar aqui alguns pontos. O que tem mais peso? O tempo gráfico maior ou o tempo gráfico menor? Então, para alinhar o fluxo, você precisaria o quê? Esperar nos tempos gráficos menores, tá? No 10, 15 minutos, o preço romper todas as médias, tá? Digamos que isso aqui seja, meu dedo aqui seja uma média, tá? O preço vem, ele rompe a média, faz pullback nela, a média inclina, aí você pega uma oportunidade vendedora, aí você tem aqui a expectativa e a possibilidade de pegar uma correção de um movimento de alta, tá? Por exemplo, ele fez aqui um movimento de alta no tempo gráfico de 1 hora, tá? Lá no tempo gráfico menor, você vai ver aqui, ó, essas estruturinhas, tá? Enquanto ela rompe aqui, vem uma outra média que estava passando, ó, o preço rompeu a média, tá? Ela já está inclinando. Uma média mais curta que vem acompanhando o preço aqui, ela já, ó, o preço rompeu ela já inclinou, tá? Então aí você vai esperar o que? Aqui, ó, o pullback do preço ancorando nas médias. Tá? A média inclinando mais um pouco, e aqui você consegue pegar uma oportunidade corrigindo este último movimento aqui de alta. Tá? Não vão querer pegar uma venda aqui em cima e botar, né, o alvo lá no rompimento do fundo. Pode acontecer do preço ir lá e romper esse fundo? Pode, mas qual é a probabilidade maior? Ele continuar respeitando essa estrutura aqui ou ele vir reto aqui, né? Ou até mesmo fazer isso aqui. Aí a gente tem que analisar o que o preço vai nos entregar com o momento atual, tá? Então aqui, ó, Dow Jones, caso o preço consiga romper essa região, ele vem aonde? Vem buscar essas próximas zonas. Aqui a gente muita atenção. Tem fundo de liquidez, tem região de defesa, tá? Então o preço pode o quê? Repelir aqui, tá? Dar uma boa oportunidade compradora. Agora, chegou nessa região aqui, tá? O preço veio, rompeu essa região, faz pullback, chega aqui, ele não rompe, ele não captura liquidez, ele faz aqui uma indução aqui na compra. Ele pode vir romper isso aqui tudo. Aí a gente trabalha com que movimentos na venda, vindo buscar os próximos pontos de liquidez e as próximas regiões de pressão. Pessoal, região de pressão, você pode observar regiões aqui, ó, com troca de polaridade. Tá? Isso aqui antes era uma resistência, ó, era um suporte, ele foi rompido. Olha aqui, ó, o pullback em cima dessa região, conflui aqui com um bloco de ordens, tá? Tem aqui Fair Value Gap, aí você pode chegar e colocar uma média de 200, por exemplo, e observar tempos gráficos maiores, 4 horas, diário, semanal, aí você vai perceber que tem uma média dessa passando perto dessa região, tá? O preço chega aqui em umas regiões dessa aqui, com IFR fazendo divergência. E o que é divergência no IFR? Tá? O preço está fazendo aqui, ó, topos e fundos descendentes.
O IFR era para estar fazendo a mesma movimentação, né? Aqui, ó, topos e fundos descendentes. Ó, fez um fundo mais baixo. Só que você observa que o IFR ele fez isso aqui, ó. Ó. Esse fundo aqui, no preço, ele está mais baixo do que este fundo aqui. No IFR, né? No caso aqui ele faz ficar mais óbvio aqui para vocês, tem um fundinho, tá? No IFR, ele está mais alto do que o fundo anterior. Então percebam, enquanto aqui, ó, eu tenho um movimento de baixa, aqui no IFR eu tenho um movimento de alta. Então você alinha essas questões, tá? Então sempre buscaremos confluências. O preço chegou nessa região. Ah, eu não tenho, né, aqui embaixo, eu não tenho nenhuma média, eu não tenho divergência no IFR, eu não tenho nada. Vou comprar nessa região? Não. Ela é uma região para você ter atenção. Aí você vai fazer o quê? Vai descer o tempo gráfico, vai observar o intraday. Se você perceber uma mudança de característica, tá? E o que é uma mudança de característica, Thiago? Lá no tempo gráfico menor, respeitando aqui a onda de Elliott, tá? Impulsão, retração, impulsão, retração. É teoria de Dow, né? Aí depois aqui, ó, ele tem o rompimento de um topo. Opa! Rompeu um topo, deixou um fundo mais alto, rompeu o topo novamente. O que é que eu tenho? Pô, o preço está revertendo nessa região. Então a gente sempre tem que alinhar essas questões, tá? Você pode atuar no risco nessas pontas? Pode. Tá? Observou aqui, por exemplo, em um ponto de liquidez, aqui embaixo, tá? Nesse ponto de liquidez. O preço veio aqui, chegou, né, sessão aqui de Ásia, ela ficou assim lateral, sessão de Londres, ela faz uma movimentação vendedora, abriu a sessão de Nova York, o preço fez uma retraçãozinha, ele veio aqui com agressão, logo em seguida já deixou um outro candle comprador, tá? Um candle nesse desenho assim, ó. Tá? Em tempos gráficos menores, lá nos 5 minutos, no 1 minuto, tá? Ele fez um movimento aqui, ó, de reversão, um candle bonito. Tá? O que você vai fazer? Você pode comprar no rompimento dele, stop abaixo e vem buscar outros pontos de liquidez aqui dentro. Porque você alinhou o quê? Alinhou o fluxo, a força, com, obviamente, aqui uma figura de reversão em um candle, mas você observou essa figura de reversão em toda essa região. Tá? O que ela fez? Ela capturou a liquidez de um fundo, ela trabalhou num ponto de interesse, ela manipulou uma sessão, tá? Uma sessão de Londres, que fez queda, Nova York veio aqui, então olhem só quantas confluências. Manipulação de sessão, captura de liquidez e toque em uma região de pressão. Aí vem mais ali uma reversão de candle. Poxa, dá para especular, você tem muito mais probabilidades a favor do que contra, tá? Porque você está pegando aqui a continuidade de uma sessão, de uma movimentação. Então, um pouco de teoria, um pouco de aula, e agora aí nos próximos ativos vou tentar ser mais rápido para a gente não tomar tanto tempo, ok? Então, próximo ativo na tela aqui, o índice alemão DE40, aqui a gente está trabalhando em uma extremidade de alta. O ativo ele não renova o topo, não renova a estrutura para a semana, ele só faz aqui uma captura de liquidez. Tá? Aqui, para tomar uma decisão, eu esperaria o preço sair desse caixote que ele está trabalhando, tá? Uma região consolidada do preço. Nós temos uma linha de tendência de alta bem bonita, angulada aqui a 45 graus, e ela pode nos dar duas oportunidades. A oportunidade na continuação, tá? E a gente vai alinhar aqui o preço continuando e saindo de uma região de lateralização, respeitando uma linha de tendência de alta. Então ele precisaria romper a região, testar a demanda e daria continuidade. Ou a reversão da movimentação. Tá? Então o preço faz o quê? Ele vai romper toda essa linha de tendência de baixa, de alta, romper essa mínima aqui, que seria o ideal, tá? Mas ele pode fazer aqui um pivô pré-rompimento. Tá? Ele rompe a linha de tendência de alta, ele rompe a linha de tendência de alta aqui nesse desenho, faz um pullback aqui e depois ele rompe. Ou ele rompe a linha de tendência de baixa, faz uma troca de polaridade, que é um pullback pós-rompimento, e dá continuidade. Para pegar um movimento de continuidade, a gente vai trabalhar com o quê? Essa estrutura. Tá? Impulsão, vamos trabalhar com isso aqui sendo uma retração aqui um pouco mais complexa, que ele fez movimentos aqui de baixo. Daríamos para considerar essa estrutura aqui, esse fundo e esse topo? Dá.
mas essa renovação de topo não foi tão significativa na minha leitura. E aqui nós temos fundo de liquidez, então o preço pode vir buscar muito facilmente essas regiões. Aqui abaixo a gente especula aqui a continuidade da movimentação, respeitando toda a estrutura para a continuidade de alta. Se o preço perder essa zona, pessoal, ele vem buscar a mínima, e aqui na mínima muita atenção. Tá? Acredito que essa movimentação não vai acontecer nesta semana, mas já serve aí para a gente ir se preparando para as próximas semanas. Tá? Então, lá na mínima muita atenção, que o preço pode reverter e fazer uma correção muito maior. Então, índice alemão, atualmente lateralizado. Se a gente coloca as médias, a de 200 está angulada e inclinando o preço. As médias curtas aqui no último dia, nos últimos movimentos aqui da semana, elas ficaram flats. Média flat é perigo. Tá? O preço pelo menos está acima das médias e inclusive acima da de 200. Então, para operar na venda, lembre-se, espere o rompimento da LTB, espere o rompimento dessa mínima, observe a troca de polaridade, uma angulação, aí sim você trabalha na venda. Enquanto isso, a compra acaba sendo a probabilidade mais interessante, só que para isso, obviamente, para ficar mais claro e mais saudável para o seu gerenciamento de risco, espere o preço sair dessa região, dessa consolidação aqui, rompendo o topo e fazendo a troca de polaridade. Nosso próximo ativo aqui é o querido WDO, que é o dólar contra o real brasileiro. E a gente está aqui numa movimentação bem chata, tá? Nos últimos dias aí, nas últimas semanas, tá? O movimento ficou chato aqui, ó, desde abril, tá? Então a gente ficou maio todo aqui, ó, consolidado, uma região meio chata, rompe topo, volta, rompe fundo. E nessa última semana nós tivemos o rompimento de fundo. Tá? Então, o que eu vou trabalhar aqui, pessoal? Eu vou trabalhar com uma expectativa vendedora. Nós temos rompimento de fundo. Tá? O preço aqui ele deu uma inclinada aqui para alta, mas não conseguiu, capturou toda essa liquidez aqui. Daqui ele já deveria voltar se ele tivesse força para continuar alta. Não consegue, rompe fundo. E aqui a gente vai trabalhar o que? Movimentos intraday. Só para a gente ver as médias, olha só, o preço está todo abaixo da média. Enquanto o preço estava aqui nessa região, percebam como que as médias elas estavam trabalhando. Olha só, toda atrapalhada, pessoal. O preço que estava cruzando as médias, olhem só, sem direção, sem definição, a gente dá um zoom in, aqui ó, no preço, percebam, a média de 200 lateral, as curtas aqui a lateral, que é de 50, de 20, agora não, agora o preço está abaixo da média. E olha só que interessante, o preço ele rompeu abaixo de todas as médias, fez o pullback e aqui ele deu continuidade. Isso aqui que eu falo para vocês, aqui é esperar o preço trabalhar bonitinho e angular abaixo das médias. Tá? Olhem só como que foi esse pullback. Olhem aqui. Isso aqui inclinou aqui, ó, ancorou na 200, tocou na 20, deu continuidade, tá? Aqui deixou candle, padrão de candle, ó. Então, o rompimento do candle é venda, stop acima, você busca o quê? Busca pontos de liquidez. Ó, esses fundos aqui, ó, que eram fundos nivelados, é um ótimo ponto de liquidez e as extremidades do preço também. Tá? Você pode especular dessas duas formas. Então, aqui para o dólar, o que a gente tem? A gente tem tendência de baixa. Tá? Só que a gente sabe que uma tendência ela não continua ad infinito. Ela sempre tem os seus movimentos de retração. Então, aqui um detalhe. Eu estou considerando este topo. Tá? Então, o topo da nossa estrutura é este. Por que esse ali, Thiago, e não esse aqui em cima? Bom, aqui é por questão de gosto mesmo. Tá? Poderia pegar o de cima, mas a gente observa aqui, ó, o rompimento de fundo, o preço já abre abaixo desse fundo. Então, aqui é uma região muito forte, defendendo. Percebam que a gente teve aqui, ó, uma tentativa, duas tentativas, três tentativas de o preço passar dessa região, que foi aqui, ó, uma troca de polaridade. O que era um suporte, rompe, vira uma resistência. Então, aqui vai ser considerado o meu topo. Foi da onde o preço deu ignição, tá? Para romper todos os fundos anteriores, inclusive o fundo da estrutura principal. Então, ele é o meu topo. Tá? Ele é o meu ponto de referência. Se eu coloco Fibonacci do topo até o fundo prévio, que a gente não sabe se o preço vai continuar caindo,
A minha região de 50% está aqui. E acima dessa região nós temos o quê? Nós temos aquele ponto lá, ó, que fez a troca de polaridade com as médias e deu um impulso aqui para romper o preço. Tá? Inclusive, a gente pode até perceber que depois dessa região, ó, ineficiência, aqui também nesse candle teve ineficiência, então é uma região forte. Vamos colocar as médias. Ó, tem as médias de 200 ali perto. Tá? Então, o que pode acontecer aqui? Tá? O que poderá acontecer? A gente pode considerar esse pavio aqui, ó, no 5.615 como um topo de estrutura secundária. Se o preço romper essa região, nós teríamos aqui o movimento, o início do movimento de mitigação, que tem como expectativa levar o preço até essa região e aqui dar uma oportunidade na ponta vendedora. Então vamos observar este movimento no dólar. Tá? Se ele continuar renovando fundos, nós vamos trabalhando com essas microestruturas. Tá? Buscando as oportunidades aqui nos movimentos de reversão para pegar continuidade. Quando a gente percebe um topo sendo rompido, e a gente pode considerar aqui sendo um microtopo, ó, se ele romper, qual é a expectativa? Vir corrigir a estrutura do nosso último topo até o último fundo, tá? Até o fundo válido. Então a gente observa essa possível movimentação. No dólar, tenho isso aqui em mente. E caso continue aqui o movimento vendedor, eu vou trabalhando com o preço, ancorando aqui nas médias e dando a oportunidade na ponta vendedora. Então lá no intraday, não espere o preço chegar até aqui nessas regiões. Tá? Você pode ir trabalhando com regiões menores. Tá? Ó, tem a região aqui de topo, se o preço rompe aqui no intraday, ele vem buscar o quê? Pode vir buscar a próxima região de topo. Rompeu aqui, onde é que ele vem buscar? Próxima região. O preço chegou aqui, acumulou antes de romper, rompeu, vem buscar onde? Próxima região. Tá? Então assim a gente vai trabalhando de região em região. É assim que você vai analisar, é assim que você vai observar os gráficos e com isso você vai ter muito êxito. Tá? Então para você que está até aqui, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, aquele amigo que está começando no mercado ou quem já tem uma certa experiência. É sempre bom nós termos aqui um direcionamento e uma visão de outras pessoas para que a gente possa debater o mercado e começar a construir em nossa mente quais são os caminhos que nós vamos tomar durante a semana, ok? Então não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, compartilhar. E isso é muito importante, que o YouTube entende que esse conteúdo seria um conteúdo de relevância para você e acaba entregando para mais pessoas organicamente, ok? Então, dando continuidade, pessoal, o nosso querido agora Euro-USD. Tá? O Euro-USD, pessoal, nós havíamos comentado na semana passada o movimento aqui de alta vindo buscar essa região que deixou o nosso topo. Tá? O preço conclui essa movimentação, chega até ali e agora nós temos o que? Nós temos o movimento de mitigação. Esse movimento de mitigação é dessa estrutura como um todo. Aí percebam, olha só que bonito, pessoal. Nós tivemos aqui um rompimento de uma LTA e o preço ficou abaixo dessa LTA. Olha só. Aí vamos colocar as médias. Preço trabalhando abaixo da média. Olha aqui, esse movimento aqui foi muito bonito. Ó, o preço rompeu as curtas, trocou polaridade na curta. Aí veio aqui e rompeu as 50. Quando ele rompe as 50, ele encontra aqui, ó. Ele encontra a 9 inclinando e revertendo a 50. E aqui deixa um padrão de candle bonito. Ali um padrão de candle. Você pode até ter levado um stop se o pavio aqui e tudo mais, mas enfim. Mas o padrão e o movimento ficou muito lindo. Tá? O rompimento dele rompeu a LTB. A média de 9 encostou no preço. O preço ficou lateral. Aí aqui a gente tem uma possível movimentação. Está formando praticamente aqui um triângulo ascendente. E a gente pode ter um movimento aqui, ó, rompendo e dando continuidade. Tá? Então, movimentação aqui muito bonita no EURUSD. Tá? Ó, ele está inclinando, ele está ancorado na média de 200. Então, aqui ó, é região de trap zone, região de armadilha. O preço está servindo como suporte nas 200 e
resistência aqui nas médias curtas, tá? Enquanto o preço fica entre esses múltiplos de média, tá? Ele fica uma movimentação um pouco mais bagunçada, um pouco mais agressiva. O que a gente pode observar aqui no euro? Se ele subir, pessoal, a gente observa ele trabalhando até aqui essas regiões, ó, tá? Uma troca de polaridade novamente, essa região aqui de bloco de ordem, a região de pressão. Aqui nós temos troca de polaridade com o fundo anterior, tá? Ele poderia ancorar aqui com a média de 20, aí dá uma oportunidade vendedora que você buscaria o quê? As próximas regiões de fundo, tá? As próximas regiões de fundo. Para eu voltar a comprar, aqui eu aguardaria muito, tá? Para compra. Por quê? Por mais que a tendência seja de alta, mas a gente está em trap zone, tá? Então, minimamente esse topinho aqui desse pavio, tá? Eu esperaria o preço romper essa região, ele teria que angular todas as médias aqui novamente, tá? Aí a gente teria aqui uma oportunidade na compra, tá? Preço ancorando com as médias e tudo mais, tá? Aí eu voltaria a pensar na compra. Enquanto isso, aqui no euro USD, eu pensaria nos movimentos de venda, que é o movimento de mitigação. Ele já tocou num ponto de interesse lá de trás, lá da região anterior. Então ele vai fazer esse movimento de correção. Isso seria o mais natural para o preço. Ó, sempre lembre disso, tá? Impulsão, correção, impulsão. Os ciclos do mercado, tá? Teoria de Dow clássica. Isso alinhada com outras coisas, a gente consegue ter uma perspectiva melhor do mercado, tá? Então o euro USD, pessoal, passando dessa região aqui, tá? Passando dessa zona, ele vem buscar próximos pontos de interesse. Próximo ativo na tela, o SDJPY, pessoal, a gente conclui o movimento da semana passada, que foi uma expectativa compradora, o preço está fazendo um movimento bonito. Essa semana aqui nós temos o toque numa região de oferta, então nós temos o que aqui para o SDJPY? A gente colocar as médias, a gente percebe que o preço está acima das médias e elas estão dando aqui continuidade para um movimento de alta. Tá? Então, o que nós vamos trabalhar? Qual é a expectativa? Se o preço faz uma correção, tá? Inclina na média e fica bonito, poderemos pegar a continuidade. Mas, se ele vem até essas regiões aqui, acaba sendo mais interessante. Tá? Então, esses pontos aqui, esse ponto em cinza no seu gráfico, é uma região determinante aqui para o SDJPY. Se ele chega até aqui e sente defesa compradora, a possibilidade de vir romper topo interno e expectativa de romper o topo externo é muito grande. Agora, se o preço chega nessa região, acumula antes dela e rompe, a expectativa, pessoal, é que ele venha buscar todos esses pontos de liquidez aqui, ó. Esses fundos aqui, rompendo essa região e possivelmente inclinando aqui para um movimento de alta, de baixa, perdão, um pouco mais expressivo. Então, aqui a gente tem que aguardar e observar como que o preço vai atuar nessa região. Expectativa, por enquanto, é de alta. Nesse ponto em cinza aqui acaba sendo mais interessante para compra, mas podemos ter oportunidades aqui também antes disso, tá? Como ancoragem aqui, ó, na 20 e a continuidade, ok? Então, expectativa de alta aqui para o SDJPY. E agora, nosso querido ouro. Na tela, para a gente encerrar e finalizar nosso panorama de mercado dessa semana, tivemos aqui a conclusão do preço chegando num ponto de interesse e agora fazendo seu movimento de mitigação. Para quem gosta de figura gráfica, pessoal, a gente pode até trabalhar aqui, ó, com uma figura de reversão, que é o ombro, cabeça, ombro. Ele está meio torto, mas é válido, tá? Então, ombro, cabeça, ombro, a linha de pescoço, houve o rompimento. Houve o rompimento da linha de pescoço, pessoal, o preço está ancorado abaixo das médias bonitinho, aqui também deu um sinal aqui ao vendedor, muito interessante, tá? Muito bonito. O preço aqui, ó, ele rompeu as médias, manipulou as médias, né? Trocou a polaridade, voltou aqui, ó, fez pullback e vral. Foi bonito, tá lindo. Chegou num ponto de interesse. Aqui, pessoal, o que a gente pode observar e esperar para o ouro? Ele pode fazer o que é um movimento de alta para depois dar continuidade, tá? Que se a gente observar aqui, a gente tem um topo, porque rompeu esse fundo, então é considerado um topo, e temos um fundo prévio, tá? O fundo prévio está trabalhando em uma região de pressão.
A de 200 está por aqui? Deixa eu ver, não. No 4 horas pode ser que esteja. Ó, média de 200 bem nessa região, tá? Vamos voltar para 1 hora. Então, isso nos entrega a probabilidade de quê? De que o preço pode fazer aqui, sim, um movimento corretivo. E esse movimento corretivo, tá? Ele vai nos entregar algumas informações. Por quê? Ele faz um movimento de correção. Se aqui nessas regiões você observa um candle vendedor, tá? O preço ancorando, a força na ponta vendedora, a gente vem buscar as próximas regiões de fundo. Agora, você percebe o preço aqui com falha na venda e rompe essas regiões aqui, possivelmente ele vai trabalhar com alta, vindo querer buscar aqui o topo da estrutura e o topo máximo, tá? O movimento mais amplo que a gente teve aqui no ouro, tá? Um topo anterior, não é o topo histórico, mas é um topo anterior, tá? Depois disso, continuidade para buscar o topo anterior. Mas aqui, possibilidade de movimentação. A gente tem duas estruturas, tá? Essa estrutura de alta, a estrutura de baixo, que é a estrutura secundária, tá? Considerando esse topo. Aqui ele já corrigiu no 50%, tá? Então pode ser que tenhamos aqui um movimento de alta para o ouro. Então, se você observa que opera as primeiras sessões do dia, observa que uma oportunidade compradora, você pode atuar na compra, só que fique atento a essas regiões, tá? Inclusive aqui as médias. Tá? Fique atento como que o preço vai se comportar aqui nas médias, que ele pode dar a reversão e continuar a movimentação. Tá? Se a gente tira aqui o zoom do gráfico, a gente percebe que o ouro fez o quê? Ele considerou aqui, ó, essa estrutura principal, fez o movimento de correção e está fazendo seu movimento de impulsão novamente. E, obviamente, tanto no movimento de correção quanto no movimento de impulsão, tem suas estruturas secundárias. Existem estruturas secundárias no ativo. Essa aqui ela pode ser a partir daqui ou ela pode ser aqui embaixo. Tá? Aí a gente tem uma estrutura um pouco mais ampla aqui nessa região. Olha só. O preço pode corrigir essa movimentação. Tá? Então, aqui no ouro, movimento bem atencioso, bem detalhado. Trabalhe de regiões em regiões. Se você observa oportunidades de venda aqui nesse ponto, busque o próximo fundo. Tá? Ou como alvo primário, alvo secundário, a região aqui da extremidade. Beleza? Então, é isso, capitalista. Esse foi o nosso panorama dessa semana. Espero que tenha lhe ajudado de alguma forma e te auxilie a tomar as decisões para as suas operações nessa semana seguinte. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.